Introdução. O objetivo desse texto é analisar os efeitos que as aeronaves causam no clima, em especial a emissão de gases causadores do efeito estufa, e compreender as consequências das chamadas popularmente de trilhas brancas, e mostrar também possíveis soluções para a problemática em questão. Breve história da aviação. A Revolução Industrial, que teve início em 1870, transformou significativamente a estrutura da sociedade vigente na época, a qual acabou por impor um impacto ao meio ambiente, em especial em áreas urbano-industriais. A gênese da aviação está localizada no tempo no início do século XX, com a criação de um maquinário capaz de voar, tendo Alberto Santos Dumont como grande pioneiro, no qual realizou no dia 13 de outubro de 1906 o primeiro voo oficialmente reconhecido pela Federação Aeronáutica Internacional, cobrindo a distância de 220 metros em 12 segundos. O desenvolvimento da aviação começou na Primeira Guerra Mundial, quando o exército alemão passou a utilizar as aeronaves para o transporte dos correios em decorrência do fechamento das rotas postais convencionais, assim tendo um grande impulso nas pesquisas e desenvolvimento da área, que acabou se elevando mais ainda na Segunda Guerra Mundial. A primeira empresa aérea foi criada em dezembro de 1917 na Alemanha, a Deutsche Luftreederei, DLR. Em fevereiro de 1919, ela inaugurou a primeira rota comercial do mundo, conectando Berlim a Weimar. Por volta de 1924, o transporte regular já existia em 17 países europeus, além da África, Austrália e América do Sul, no qual continua em desenvolvimento contínuo até hoje. Como as aeronaves afetam o clima e o ozônio. Um dos principais vetores para a mudança climática, voltada à área da aviação, são a emissão de partículas e gases pelas aeronaves na alta troposfera e baixa estratosfera, entre 8 e 13 quilômetros de altitude, o que acaba impactando na composição química da atmosfera. Vale ressaltar que o transporte aéreo é a única atividade humana que deposita poluentes diretamente nessa faixa sensível da atmosfera, potencializando o efeito estufa e a degradação química do ozônio. A emissão de óxidos de nitrogênio participa da química atmosférica, promovendo um aumento do ozônio na troposfera superior, local onde atuam os gases do efeito estufa, e assim alterando a vida útil do metano e o vapor de água na estratosfera. Vale salientar que a curto prazo o aumento do ozônio aquece o planeta, e a redução do metano a curto prazo esfria o planeta, o que acaba por acarretar variação dependendo do modelo computacional ou da altitude onde o avião voa. O valor do ozônio positivo e do metano negativo mudam, o que torna difícil ou impreciso deduzir com certeza como isso afeta o aquecimento global de forma precisa. Como as emissões da aviação devem crescer no futuro. Projeta-se que o tráfego aéreo de passageiros cresça a uma taxa média entre 3% e 5% ao ano até 2050. Tendo os ganhos de eficiência de combustível e tecnologia dos motores evoluindo a uma taxa menor, aproximadamente 1% a 2% ao ano, o consumo total de combustíveis e as emissões subindo. Espera-se que até 2050, as emissões de dióxido de carbono da aviação aumentem entre 1,6 e 3,8 vezes em relação aos níveis de 1992, e as emissões de NOx devem crescer de 1,6 a 5 vezes no mesmo período. A aviação contribuirá para o efeito estufa cerca de 3,5% em 1992 para 5% a 15% até 2050. Quais os impactos presentes e projetados da aviação subsônica sobre a radiação UV?
O impacto da aviação subsônica sobre a radiação UV que atinge a superfície da Terra é indireto e ocorre por meio da alteração do ozônio atmosférico. As aeronaves subsônicas voam perto do limite da tropopausa. O NOx emitido nessa faixa atua aumentando o ozônio na troposfera, onde ele atua como gás de efeito estufa. No entanto, as interações secundárias de longo prazo, como a destruição de metano e possíveis injeções de NOx na baixa estratosfera em rotas polares, podem alterar a coluna total de ozônio. No caso da frota subsônica atual e projetada, o aumento do ozônio troposférico tende a reduzir ligeiramente a radiação UVB que chega à superfície terrestre nas latitudes médias do hemisfério norte, onde há maior densidade de voos. As alterações na radiação UV resultantes da aviação subsônica são consideradas pequenas quando comparadas ao impacto das substâncias destruidoras da camada de ozônio, CFCs, mas variam regionalmente dependendo da estação do ano, latitude e altitude média das rotas operadas. Nuvens cirrus. As nuvens cirrus são rastros de condensação que surgem quando o avião atravessa regiões do espaço aéreo onde há grande umidade, sendo bastante visíveis, em especial em dias claros, quando o avião está em altitude de cruzeiro, ou seja, voando entre 11.550 e 13.860 metros. Tal fenômeno acontece graças aos motores do avião, que queimam querosene de aviação e emitem vapor de água, dióxido de enxofre e partículas de fuligem. A formação das trilhas se dá pelo fato do vapor de água esfriar rapidamente ao entrar em contato com o ar ambiente gelado e se condensa sobre as partículas de fuligem, congelando e criando trilhas de condensação lineares. Se a atmosfera ao redor permanecer fria e úmida, essas trilhas não evaporam. Elas se espalham com o vento, ganham espessura ao longo de horas e se transformam em nuvens cirrus induzidas, no qual não apresentam diferenças claras, visualmente, das nuvens cirrus naturais. Tal qual as nuvens cirrus naturais, as nuvens cirrus da aviação exercem dois papéis opostos na radiação solar e terrestre. O efeito albedo, resfriamento, é quando refletem uma pequena parte da luz solar incidente de volta para o espaço durante o dia. O efeito estufa, aquecimento, é quando absorvem a radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra e a reemitem de volta para o solo, retendo o calor no planeta. As nuvens contrail-cirrus representam a maior contribuição individual da aviação para o aquecimento global a curto prazo, superando até mesmo o efeito direto acumulado do próprio CO2, emitido pelos motores. Como a demanda por transporte aéreo cresce e mais voos operam em altitudes de cruzeiro, a cobertura de nuvens cirrus induzidas continuará se expandindo nas principais rotas aéreas. O que pode ser? Há uma série de opções que podem ser implementadas para alcançar uma maior redução das emissões de gases danosos no setor da aviação, como, por exemplo, investimentos em motores mais eficientes, combustíveis e práticas operacionais que tenha como um dos principais objetivos uma menor taxa de emissão de gases do efeito estufa. Tais mudanças devem ser implementadas tanto no setor privado quanto no setor público, para que assim seus efeitos sejam ainda mais benéficos ao meio ambiente. Portanto, conclui-se que, apesar de parecerem inofensivas, as chamadas trilhas brancas, deixadas pelos aviões, contribuem diretamente para o aquecimento global, ao favorecer a criação de nuvens cirrus artificiais, intensificando assim o efeito estufa.
Considerando que milhares de voos ocorrem diariamente em todo o mundo, torna-se fundamental o investimento em novas tecnologias, combustíveis mais limpos e práticas operacionais mais sustentáveis, a fim de minimizar os impactos causados pela aviação no meio ambiente, contribuindo assim para a preservação do clima terrestre.